Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma análise GTM. Nessa semana a gente vai analisar aqui os números do Simples Nacional. O Comitê Gestor do Simples Nacional na última semana divulgou aí alguns números referente então às empresas optantes aí pelo Simples Nacional. Aqui no primeiro gráfico a gente já tem de cara a inadimplência do Simples Nacional entre as microempresas e também as empresas de pequeno porte, as EPPs. A gente pode ver aqui que de 2014 para 2015 a gente teve uma queda aí no número de inadimplentes, né? Passando aí de 13,12% para 11,46% em 2015, números divulgados então aí pelo Comitê Gestor do Simples Nacional. Por outro lado, agora no próximo gráfico, a gente vai ter alguns dados aqui referentes ao parcelamento então do Simples Nacional, também entre as microempresas e as empresas de pequeno porte, que a gente pode ver que quem constava em débito lá em 2014 acabou entrando para parcelamentos em 2015, então isso explica também um pouco dessa queda da inadimplência lá de 2014 para 2015, ou seja, o contribuinte que era devedor lá em 2014, ele acabou parcelando a sua dívida, ele entrou na condição então nos parcelamentos aqui em 2015, por isso que a gente tem então esse aumento de parcelamentos também de 2014 para 2015 e uma queda nos débitos, né, de 2014 para 2015, porque esse contribuinte então acabou parcelando a dívida e ele saiu dessa condição de devedor e por isso também, por conta disso também que a gente teve uma queda aí nos débitos do Simples Nacional, na inadimplência do Simples Nacional. Claro que muitos contribuintes são aqueles que efetivamente liquidaram aí a sua dívida junto ao Simples, mas uma boa parte, a gente pode ver aqui no gráfico, são aqueles então saíram da condição de devedor e acabaram parcelando a sua dívida no Simples Nacional. Agora no próximo gráfico a gente vai acompanhar também o índice de inadimplência entre o MEI, né, o microempreendedor individual. A gente pode ver que é bastante alto o índice de inadimplência do MEI, do microempreendedor individual. Esses já são números aí de 2016, ou seja, de janeiro a julho de 2016, nós já temos aí uma inadimplência de 59,35% dos contribuintes, então, entre os MEIs, os microempreendedores individuais. A gente pode ver lá que de 6.196.000 optantes aí, apenas 2.500.000 contribuintes acabaram pagando aí a DAS, né, a declaração aí anual do Simples Nacional. Então, uma inadimplência aí de 59,35%, números atualizados aí de julho agora desse ano aí de 2016. Uma inadimplência bastante alta entre os microempreendedores individuais, que lá para o nosso município, aqueles que prestam serviços, né, recolhem apenas R$ 5,00 de ISS para o município e 59% deles ainda estão inadimplentes, na condição aí de inadimplentes entre os microempreendedores individuais. No próximo gráfico aqui também a gente segue vendo os números do Simples Nacional e aqui a gente tem as entregas de declarações entre microempresas e também empresas de pequeno porte, né? Aqui no ano de 2014 a gente tinha aí um índice de entrega de 76,74% e omissão aí de 23,26%, acabando se omitindo aí, não entregando a declaração no ano de 2014. Já no próximo gráfico a gente vai ver os números que tratam da entrega da declaração do MEI já em 2015, números divulgados aí, o último ano divulgado aí pelo Simples Nacional. Aqui a gente tem as declarações e a gente pode ver que o índice de omissão é muito maior, né? Entre os microempreendedores, 53,13% acabaram não entregando a declaração aí do Simples Nacional entre os microempreendedores individuais. A gente tinha um número de optantes de 5.680.000 e declarações entregues aí 2.662.000 contribuintes então declarando aí entre os microempreendedores individuais. Uma omissão também bastante alta entre os microempreendedores que, lembrando, recolhem lá R$ 5,00 de ISS para os municípios. No próximo gráfico aqui a gente vai ter agora o número total aí de optantes, né, pelo Simples Nacional. Os optantes cresceram, né, tiveram um crescimento bastante acentuado aí. A gente tem ali o ano base 2009 até 2016, a gente teve um crescimento bastante alto, chegando aí a 11.271.000 optantes pelo Simples Nacional em 2016 aí nas diferentes segmentações aí das empresas que participam então do Simples. Então os números aí do Simples Nacional trazidos pelo Comitê Gestor do Simples Nacional, divulgados aí na última semana, a gente pode ver que infelizmente a inadimplência, né, entre esses contribuintes é bastante acentuado. A gente vê que o número cresce a cada ano de contribuintes, de empresas então
que aderem ao Simples Nacional, mas de fato a gente tem ainda muita inadimplência e muita omissão também nas declarações, né? E nos parece que o aumento acentuado aí dos contribuintes não resolve por si só o problema da arrecadação, né? Não basta a gente ter cada vez mais contribuintes se esses contribuintes, por sua vez, aí não acabam declarando seus valores, não recolhendo também os seus tributos, né? Então tá aí os números do Simples Nacional divulgados então na última semana pelo Comitê Gestor, e na próxima semana a gente volta aqui com mais uma análise GTM, trazendo mais números importantes aí para as administrações municipais. Até lá!